Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje, um tema, assim, essencial para quem está na luta dos concursos. A jurisdição do Tribunal de Contas da União, o TCU. A gente está se baseando aqui em alguns trechos do regimento interno do próprio TCU, tá? Especificamente nos artigos que definem quem e o que o tribunal pode fiscalizar. E um aviso rápido. O material que a gente usou para preparar isso aqui, bom, pode ter passado por alguma inteligência artificial. Então, para estudo sério, para valer mesmo, é sempre bom dar uma olhada no texto original do regimento, ok? Nossa missão aqui é clarear um pouco esse alcance da jurisdição do TCU. Vamos nessa. Começando pelo artigo 4º, que diz que a jurisdição é própria e privativa em todo o território nacional. O que isso significa na prática? Olha, própria e privativa quer dizer que é uma competência específica do TCU, sabe? Só dele. Não se confunde com a do Poder Judiciário. O foco aqui é o controle externo, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. Da administração pública federal, claro. E ser em todo o território nacional reforça, né? Nenhuma entidade federal escapa, não importa onde esteja fisicamente no Brasil. Entendi. Então é uma área bem definida, mas que cobre o país todo. E o artigo 5º, como ele detalha quem está sujeito a isso? O inciso 1 já parece bem amplo, né? Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Uau, isso pega muita gente. Exatamente. A amplitude aqui é o ponto-chave. Não importa se é um órgão do governo, uma estatal, uma ONG que recebe verba federal, ou até um cidadão. Se mexeu com recurso público federal, de alguma forma, o TCU pode entrar em cena. A responsabilidade vai além do gestor formal, entende? Nossa, interessante essa capilaridade toda. E o inciso 2º, ele fala daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário. Ah, então aqui o foco muda um pouco, não é só gerenciar, é causar prejuízo, é isso? Correto, isso mesmo. Esse inciso trata da responsabilização pelo dano. Se uma ação ou até uma omissão, causar um prejuízo financeiro para a União, o responsável pode ser chamado pelo TCU. E detalhe, mesmo que não seja a pessoa que administra diretamente os recursos. A consequência, o dano, é que atrai a competência do tribunal nesse caso. Faz sentido. Então, o inciso I pega quem gerencia e o II quem causa o dano. E os incisos seguintes, o 3 e o 4, eles mencionam dirigentes de empresas públicas, sociedades de economia mista e até empresas encampadas ou sob intervenção. Parece que focam mais na liderança, né? Sim, a lógica aí é que esses dirigentes têm uma responsabilidade muito direta sobre volumes grandes de recursos ou patrimônio que são da União ou ligados a ela. É um ponto estratégico, assim, para o controle. Entendi, mira no topo da responsabilidade. E a lista continua. O inciso V fala de responsáveis por contas de empresas supranacionais com capital da União. E o 6 menciona responsáveis por entidades privadas que recebem contribuições parafiscais e prestam serviço de interesse público ou social. Tipo o Sistema S, né? O alcance é realmente vasto. Esse inciso 6 é bem interessante mesmo. Note a origem do dinheiro, contribuições parafiscais, e a finalidade da entidade, interesse público ou social. Isso mostra como a jurisdição do TCU vai além da administração pública direta e indireta, sabe? Alcança até entidades privadas, quando elas gerenciam esses tipos específicos de verba ou atuam nessas áreas importantes para a sociedade com esse dinheiro. Certo. E para fechar o artigo 5º, tem o inciso 7º, que inclui todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei. Basicamente, se a lei mandar, o TCU fiscaliza. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a grande mensagem por trás desses incisos todos? Olha, a mensagem central, o fio condutor de tudo isso é: siga o dinheiro público federal, ou a obrigação legal. É simples assim, na verdade. Se alguém gerencia recurso federal, ou se causa dano ao erário federal, ou se ocupar uma dessas posições-chave de liderança que a gente falou,
Ou ainda, se a lei determina especificamente que o TCU deve fiscalizar, pronto. Essa pessoa ou entidade está sob a jurisdição do TCU. É um critério bem objetivo, né? Perfeito. Resumindo, então, para quem está focado nos estudos para concurso, a jurisdição do TCU é ampla, vale para o Brasil inteiro, e o que define se alguém está sob ela é principalmente lidar com dinheiro público federal, causar dano a ele, ter certos cargos de chefia ou se a lei simplesmente mandar. Ponto crucial para dominar para as provas. Exatamente. E essa amplitude toda levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Como é que esse mecanismo de controle tão abrangente realmente impacta a busca por mais transparência e eficiência na gestão pública brasileira no dia a dia? Quais os limites e os desafios reais dessa atuação? Fica a reflexão. Ótima reflexão. Se temas como o controle externo, administração pública, responsabilidade fiscal te interessam, considere se inscrever aqui no canal para mais análises como esta. E se quiser apoiar nosso trabalho, dá uma olhada na opção de se tornar membro. Muito obrigada pela companhia nesta exploração.